Bom dia, meninos. Bom dia, amigo ouvinte. E eu vou usar hoje muito o saber da minha formação em economia, Jô. Por favor. Porque, às vezes, a gente pensa que a gente tem que ser só capacitado tecnicamente para estar nos locais. Mas hoje a gente está trabalhando com as múltiplas inteligências, que são 9 inteligências. 9 inteligências. Não é só a inteligência técnica. Porque até os anos 80 usou-se muito a inteligência técnica. Sim. A inteligência intelectual, a inteligência da rapidez intelectual. E hoje, o pai da administração moderna, ele chama Peter Drucker. E ele fez uma frase que várias empresas enormes, várias empresas que têm mais de 500 mil funcionários utilizam. Você é contratado por essa capacitação técnica, mas você é demitido por esse tema de hoje da Rádio Gazeta. Quando você não tem uma boa compostura emocional, quando você não tem valores éticos, quando você não tem valores morais. E aí as empresas não estão mais ficando com aquele profissional que é excelente tecnicamente, mas briga com todo mundo, tem desequilíbrio, conta mentira, não paga o que deve. Então, hoje, a coisa muito interessante, sabe o quê? As pessoas para contratarem, porque eu trabalho em algumas empresas fazendo esse trabalho de ajudar quem contrata. Elas estão analisando até o Facebook, até o Instagram, até o YouTube, analisando como a pessoa é fora daquele currículo fechado. Porque o currículo, às vezes, a pessoa tem até pós-doctor. Ela não fez só doutorado, ela já fez o pós-doutorado. Mas ela tem um desequilíbrio emocional tão grande que ela não consegue alcançar o que a empresa espera. Entendi. Então vamos por partes. A nossa vida profissional e a nossa vida pessoal, elas estão realmente ligadas, né? Totalmente, porque nós somos um ser único, né, Jô? Nós não somos um ser que no trabalho nós somos de um jeito, dentro de casa nós somos de outro. A intimidade vai fazendo você mostrar quem está dentro de você. Você vai conhecendo, essa exposição, eu estou aqui 1 ano vindo com você. É óbvio que você começou a me conhecer um pouco mais, eu comecei a conhecer você um pouco mais. Por mais que eu venha, fica 10, 15 minutos aqui. A gente vai se mostrando, a gente vai mostrando quem a gente é nos valores, a gente vai mostrando quem a gente é na afetividade. E isso, imagina você passar 8, 9 horas da sua vida em contato com a pessoa. Imagina um gestor que espera de você que você dê resultado e você acha que você não pode levar uma advertência porque você fez errado. Hoje nós estamos vivendo essa era, sabe, Jô? As pessoas não têm muita capacidade de suportar frustrações. Por isso que muitas pessoas se perdem, né? Se perdem emocionalmente. Suportar frustração é o perfil que tem que ser idealizado por profissional técnico. Doutora, ser uma boa pessoa me torna um excelente profissional ou vice-versa? Ou essa afirmação está errada? Boa pessoa é o quê? Uma pessoa que é proativa, que ela não reage, que ela não briga quando os outros falam com ela. Ser uma boa pessoa não é aquela... camarada, gente boa. Sim, eu gosto muito do exemplo, sabe de quem? Do grandes líderes. Martin Luther King, Mandela, Madre Teresa de Calcutá. Ninguém era parcimônia, ninguém era aquela pessoa de abaixar a cabeça para tudo. Mas eles eram generosos, eles eram bondosos. Olha o exemplo do Mandela. Ficou anos preso. Muitos anos, e voltou, não teve nenhuma sensação de vingança. Ele continuou entendendo que ele queria libertar, era a África mesmo. A Madre Teresa, que libertou Calcutá, mas libertou brigando, revolucionando, mas tendo aquela frase que eu acho o máximo dela: sempre que questionarem você, sempre entre você e Deus. Ela não fazia para agradar o outro, ela fazia porque ela tinha convicções que a bondade era a generosidade dentro dela. Então eu penso que a bondade é muito mais do que ser aquele bonzinho. Porque ser bonzinho é aquela pessoa que tem fraqueza dentro dela. É a pessoa que não fala não pro outro porque ela tem medo de desagradar. Não é isso. Às vezes a gente tem que falar não pro filho, pro marido, pro colega de trabalho, mas você tem que ter valores éticos, valores morais. E o que é ético, o que é moral? Ética é aquilo que todo mundo olha e vê que você fez. Por exemplo, você não faz nada de errado porque tá todo mundo vendo. Moral é o que ninguém tá vendo, só você. Por isso que as igrejas trabalham muito com a moralidade e dizem que é Deus que tá vendo. Evidentemente que não é desse jeito que a gente queria falar, mas assim, você tem que ser ético e moral com seus valores. Você não tem que dar cheque sem fundo, você não tem que contar mentira, você não tem que fazer corrupção, seja corrupção pequena. Tem uma questão do direito que fala que é peculato, você pegar um papel da Rede Gazeta e levar para casa achando que a Rede Gazeta tem muito dinheiro. Lá no termo jurídico fala que é peculato, só que é específico a funcionário público. Só estou parafraseando o termo para aqui. A gente não pode pegar o equipamento da Gazeta e levar para casa
casa, achando que a Gazeta tem muito, usando a Gazeta porque eu tô aqui na Gazeta. Mas você não pode usurpar o que não é seu. Você, quando vê algo na rua que está perdido, procura quem achou. É ensinar o filho desde pequenininho que a borracha que ele traz, porque estava lá em cima de uma carteira, de uma mesa, é de alguém. Exatamente. Exato. Isso é valor ético e moral. E aí a gente percebe que esse momento que a gente está vivendo, esse recorte da história que a gente está vivendo, economicamente, politicamente, socialmente, é um recorte estranho que está gerando pessoas que são fragilizadas moralmente. Os valores e princípios que carregamos, claro que com toda certeza influenciam no nosso trabalho. O tempo todo, né, Jô? Isso tudo que a gente está discorrendo daria papo para 20 horas. Só que a gente tem que entender que a gente tem que ser o tempo todo um ser ético, um ser moral, porque isso vai influenciar você ter uma carreira de sucesso. Lembra da frase do Peter Drucker? Nós somos contratados pelo currículo técnico e nós somos demitidos porque nós não temos a ética moral, a inteligência emocional, que é o que Peter Drucker fala. Eu estou estendendo a frase dele, mas é muito desse jeito. Doutor, empatia, reciprocidade, resiliência, valores, claro, que devemos ter em todos os setores da nossa vida. Para a gente ir para a parte final, eu queria que a senhora fizesse um apanhado geral. Como notar que a minha forma de viver não está sendo boa, não está sendo sadia? E até que ponto podemos influenciar também, intrometer na vida de quem trabalha conosco, sem ser invasivo, desnecessário falar certas coisas ou impondo aos nossos valores? Como conseguir relacionar também com essas pessoas e entender que essas pessoas, apesar de não ter certos valores, como é que a gente consegue também nos relacionar com essas pessoas? Tem 3 tipos de pessoas. Tem aquela que não quer aprender, tem aquela que às vezes não sabe, porque ignora o saber, e tem aquela que está mudando. E geralmente quem influencia o ambiente de trabalho é quem já está mudando. Vai influenciar aquela que quer aprender, mas que não sabia. E tem o terceiro profissional que não quer. Ele acha que ele já está no topo do entendimento. É o que se acha, né? Exatamente. Aí ele não vai ser resiliente, a capacidade de receber os impactos da vida e reverberar e continuar de outro jeito. Resiliência é a palavra da hora, né? Ser resiliente. Você recebe o impacto, você engole, vai fazer terapia, reclama dos seus problemas e volta. É o bambu. É o bambu, que o vento vem. Exatamente. Nós não temos que ser carvalho, aquele que não enverga, que é tora, que não aceita nada. Carvalho, quando quebra, cai, já era. Nós temos que ser bambu. E aí a gente, no local de trabalho, se a gente percebe que o colega está precisando de alguma coisa, a gente não tem que falar muito, porque às vezes a pessoa não tem capacidade de explicar. A gente tem que viver. Eu acho que o melhor exemplo é viver de forma correta. Porque quando você vive, você vai reverberando. Você vai influenciando quem está do seu lado. Se você tem uma postura de resiliência, de proatividade, de não ser reativo, de não brigar com as coisas. Porque hoje nós estamos vivendo uma era que as pessoas brigam muito, não é, Jô? Por qualquer coisa briga. Aí você vai... Nossa, que mundo caótico é esse que a gente está vivendo. Eu que sou já da velha guarda, eu vejo, caramba, na minha época eu aguentava tanta coisa, agora... Essa juventude até 35 anos, eles não estão aguentando nada. Tudo eles partem para cima. Nós estamos vivendo uma era de muitos direitos e pouquíssimos deveres. E ser maduro emocionalmente é você saber que direitos e deveres é uma balança. Tanto que o símbolo do direito é uma balança. Você tem que estar com o mesmo peso para o direito, o mesmo peso para o dever. Hoje as pessoas só acham que tem que ter direitos. Ela tem direito disso, daquilo e daquilo outro. E elas não produzem o dever. Porque para a gente estar numa empresa... Tem que ser bom para a empresa, porque se for bom só para você, você não vai continuar trabalhando na empresa. E não ser só bom profissional. Não, você tem que ser, tudo isso que a gente já conversou, né, Jô? Bom profissional, às vezes, não tem que ser o perfil seu, você tem que ser um excelente ser humano, em todo esse contexto que a gente falou. Maravilha, gente. É um assunto que a gente pode conversar muito ainda no nosso programa. Antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano, não é isso, doutora? E nós estamos batalhando por isso, né, Jô? A cada dia. Todo dia. Ser pessoas melhores cada vez mais. Sempre, né, Jô? Eu acho que é por aí. É nessa busca. Um exemplo pequeno, se você está no trânsito, passou um carro desesperado, ao invés de você reagir com ele, pensa que ele pode estar com a esposa, com a mãe, levando para algum local que pode ser grave dentro do carro. De buzinar, de xingar, de ter uma reação negativa,
Respira. Respira. Eu sempre digo para os meus pacientes, aprendam a respirar. Aqui eu conto até 999 todos os dias. Mas é aí, né, Jô? Né, querida? Ele tem que contar, Jô. Sim, Jô, mas tem que contar. Mas é verdade. Sabe, é verdade. Respirando você não fica ansioso. Você oxigena seu cérebro. Para eu falar com a doutora Cássia Rodrigues. Nós estamos lá no canal de YouTube, Cássia Rodrigues, 52 mil seguidores, Jô. Jô, e outra coisa, eu tô concorrendo... Vixe, eu tô concorrendo ao prêmio. Tem 3 psicólogas aqui no estado concorrendo a um prêmio. E eu estou concorrendo. Então, eu tô em terceiro lugar, eu já tô. Mas foi indicada entre os 3. Fui entre as 3. Só a indicação já é um prêmio. Não, eu tô já no pódio. Sim, eu tô com a medalha de bronze. Olha, que Deus continue te abençoando. Amém, Jô. Que você tenha sempre palavras positivas, palavras de incentivo para todos nós. A gente aprende muito contigo aqui nos nossos que bom, programas. Jô. E eu espero que os nossos ouvintes estejam gostando. Eu recebo muitos comentários no WhatsApp, as pessoas me pedem o seu contato. Então, gente, procura lá no YouTube, Cássia Rodrigues. É C-A-2-S-I-A, tá? Cássia com C e com 2 S. Vai estar lá esse vídeo, daqui a pouquinho que as meninas que trabalham para mim, elas vão postar. A doutora Cássia gravou, né, esse bate-papo. Sempre eu gravo, grava, né, Jô? Coloca lá na página dela, vocês podem acompanhar e fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas lá no canal da doutora Cássia Rodrigues. Obrigado. E daqui a 15 dias a gente está de volta. Por favor, é sempre um prazer recebê-la aqui e um bom final de semana. Obrigada, Jô. Um grande abraço. Beijo no coração, amigo ouvinte. Doutora Cássia Rodrigues, hoje um bate-papo aqui sobre, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano, tá, gente? Sempre, não se esqueça dessa... Estou aqui na Rede Gazeta, a gente acabou de fazer o espaço que tem de 15 dias, de 15 em 15 dias. O que você achou, Jô? Oi, doutora, bom dia. Bom dia para você também, né? Do Insta. Do Insta. É sempre uma maravilha receber. E aí? Fala, Jô. Maravilha, doutora. É sempre um prazer recebê-la aqui na Gazeta. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Jô. É maravilhoso. A Rede Gazeta, nesse espaço aqui, show de saúde, traz sempre temas interessantes, né, Jô? Sem dúvida. Sempre temas importantes aí para o nosso povo e a gente sempre faz um debate, traz informações para vocês e esse papo gostoso e agradável aqui através da Rádio Gazeta, tá? Pode ouvir aí, pode ouvir aí. Beijo no coração, amigos.